O Atlântico as engoliu. Silencioso, implacável, definitivo. Imagine 56 homens, presos em um cilindro de aço sob a superfície do mar, desaparecem em janeiro de 1945 sem deixar rastros. Nenhum pedido de socorro, nenhum sobrevivente, apenas silêncio. Durante décadas, acreditou-se saber exatamente o que havia acontecido. Os registros oficiais aliados afirmavam, de maneira sóbria, que o submarino fora destruído por cargas de profundidade ao largo da costa de Marrocos. Caso encerrado. História registrada. Mas e se essa história estivesse errada? E se o próprio oceano tivesse decidido, quase meio século depois, revelar a verdade? Continue atento, porque o que vem a seguir muda tudo o que se acreditava saber sobre o destino desse submarino. Em setembro de 1991, o mergulhador profissional John Chatterton explorava as águas escuras e geladas a cerca de 70 metros de profundidade, próximo à costa de Nova Jersey. O feixe de luz de sua lanterna parecia desaparecer no vazio negro quando, de repente, sua mão tocou metal. Não era um navio mercante destruído. Não eram destroços espalhados. Diante dele surgia, clara e inconfundível, a silhueta longa e cilíndrica de um submarino alemão. Isso era impossível. Nenhuma carta náutica oficial indicava a presença de um submarino naquele ponto. E, no entanto, ali estava ele, imóvel, sombrio, como um fantasma repousando no leito marinho. Esse naufrágio era mais do que uma simples descoberta. Era uma anomalia histórica, um túmulo selado que contradizia todos os arquivos conhecidos. Os mergulhadores passaram a chamá-lo provisoriamente de Uhu, porque ninguém sabia qual submarino repousava ali. A cada nova investigação, o mistério crescia. O formato do casco, as dimensões, o armamento, tudo indicava tratar-se de um modelo tipo 9C, um submarino de longo alcance projetado para operar longe da Alemanha. Mas os livros de história eram claros. O U-869, um submarino desse tipo, teria sido designado para operações na região de Gibraltar. De acordo com os registros oficiais, fora afundado em fevereiro de 1945 durante um ataque ao comboio JUS 74, próximo à costa de Marrocos, milhares de quilômetros distante de Nova Jersey. Como então aquele submarino poderia estar ali? Entre os mergulhadores estava Richie Kohler, que começou a analisar o naufrágio como um investigador forense examina uma cena de crime. Na popa, encontraram danos compatíveis com uma explosão externa, chapas de aço pressionadas para dentro, marcas típicas de cargas de profundidade. Mas, à medida que avançavam em direção à parte central do submarino, o padrão de destruição mudava drasticamente. Quanto mais se aproximavam da sala de controle, menos os danos se pareciam com os efeitos de um ataque vindo de fora. Para descobrir a verdade, precisavam entrar no interior. Era extremamente perigoso. 3 mergulhadores já haviam perdido a vida tentando penetrar no casco. O local não era apenas um enigma histórico, era também um túmulo de guerra. Cada mergulho representava um risco real. Ainda assim, decidiram continuar. O próprio submarino parecia contar sua última história em aço e sedimento. O U-869 havia partido de Kiel em novembro de 1944, sob o comando do Kapitän-Leutnant Helmut Neuberger. A última mensagem de rádio conhecida, um relatório rotineiro de combustível, foi recebida em janeiro de 1945. Depois disso, silêncio absoluto. Presumiu-se que o submarino tivesse seguido rumo a Gibraltar. Contudo, a descoberta diante de Nova Jersey colocava tudo em dúvida. Talvez os relatórios oficiais não estivessem apenas incompletos, talvez estivessem simplesmente errados. Quando os mergulhadores finalmente penetraram no interior, por uma abertura danificada, o feixe de suas lanternas atravessou décadas de escuridão. Estavam na sala de controle, o coração do submarino. Uma fina camada de sedimento cobria instrumentos, válvulas e mostradores como açúcar de confeiteiro. Tudo parecia congelado no tempo. O indicador de profundidade marcava seu último valor. Interruptores permaneciam em posição. Válvulas
Cápsulas de latão aguardavam mãos que jamais voltariam. Objetos pessoais estavam espalhados. Uma caneca, uma bota, ferramentas. Mas o detalhe crucial eram as escotilhas. Estavam trancadas por dentro. A tripulação não tentara fugir em pânico. Estava em seus postos, preparada, atenta. E então, em uma fração de segundo, tudo terminou. O lado de bombordo da sala de controle estava praticamente rasgado. O casco resistente fora aberto de ponta a ponta, como se uma força colossal tivesse explodido de dentro para fora. Cargas de profundidade pressionam o aço para dentro, mas ali partes haviam sido projetadas para fora. A explosão ocorrera internamente. 56 homens, vivos em um instante, eliminados no seguinte. O que poderia causar uma destruição assim? Na sala de controle não havia depósitos de combustível nem paiol de munição. A pista levou as próprias armas do submarino. Arquivos de inteligência antigos mencionavam o torpedo alemão T-5, apelidado de Zaumkönig, um torpedo acústico guiado pelo som das hélices inimigas. Era uma arma revolucionária e perigosamente falível. Se perdesse o alvo, procurava o som mais intenso na água, e esse som, frequentemente, era o do próprio submarino que o disparara. Há registros de casos em que submarinos alemães foram provavelmente afundados por seus próprios torpedos. Por isso, o comando alemão ordenava que, após o disparo, o submarino mergulhasse imediatamente para evitar um chamado torpedo em círculo. Tudo indicava que fora exatamente isso que acontecera ali. O U-869 provavelmente navegava próximo à superfície. Usando o snorkel, identificou um alvo e ordenou disparo. O torpedo deixou o tubo, mas algo deu errado. Perdeu o alvo, captou o ruído dos motores diesel do próprio submarino e retornou em alta velocidade. O impacto atingiu o lado de bombordo, justamente na área da sala de controle. A carga perfurante atravessou o casco resistente antes de detonar. A explosão ocorreu dentro do submarino. Uma onda de choque devastadora percorreu os compartimentos cheios de ar. As escotilhas foram arrancadas. A morte foi instantânea. O submarino, gravemente danificado, afundou até o fundo do mar. Na superfície, restou apenas uma mancha de óleo e um erro nos livros de história, que persistiria por quase 50 anos. Durante décadas, o naufrágio permaneceu sem identidade confirmada. A teoria do torpedo explicava aí a explosão, mas não respondia à pergunta crucial: qual submarino era aquele? Os mergulhadores sabiam que precisavam de uma prova incontestável. Sem número de série ou identificação clara, tudo não passava de hipótese. Assim, voltaram repetidas vezes às profundezas, apesar do perigo. Recuperaram objetos que forneciam pistas, mas nenhuma certeza definitiva. Louças com marcações alemãs. Um aparelho respiratório com data de inspeção de abril de 1944. Detalhes que indicavam o período de construção, mas não revelavam a identidade exata. A pista decisiva surgiu de forma discreta. Em um mergulho particularmente difícil, John Chatterton encontrou no lodo uma simples faca de marinheiro. À primeira vista, parecia um objeto comum, mas no cabo havia um nome gravado: Horenburg. De repente, o submarino anônimo ganhava uma conexão humana. Pesquisas indicaram que um operador de rádio com esse sobrenome servira em um submarino alemão. Mas em qual? A investigação mudou do fundo do mar para os arquivos históricos. Listas de tripulação foram examinadas, registros comparados. Ainda assim, restava dúvida. A confirmação final veio na sala de máquinas. Ali, os mergulhadores encontraram uma pequena placa metálica retangular, parte de um componente substituível de um motor diesel. Nela havia um número de série estampado. Esse número foi comparado com registros da Marinha Alemã. O resultado foi inequívoco. Aquele lote específico fora destinado a um único submarino, o U-869. A prova era definitiva. O submarino diante de Nova Jersey não era qualquer embarcação perdida. Era exatamente aquele que oficialmente deveria estar afundado perto de Marrocos. Por que o erro? A resposta estava no caos dos últimos meses de guerra. Após a última mensagem de rádio em janeiro de 1945, o comando aparentemente enviou uma nova ordem, redirecionando o
o U-869 da costa americana para Gibraltar, mas as condições de rádio eram precárias. O submarino possivelmente operava em silêncio para evitar detecção. É altamente provável que a tripulação jamais tenha recebido a nova ordem. Assim, o comandante Neuberger manteve seu curso, convencido de cumprir corretamente sua missão. A tripulação acreditava estar onde deveria estar, perto da costa americana, pronta para atacar alvos estratégicos. Haviam cruzado o Atlântico, evitado patrulhas inimigas e alcançado a área operacional. E então, a poucos quilômetros do alvo, foram destruídos pela própria arma. A tragédia é profunda. Não houve combate heróico nem confirmação de ataque inimigo. Apenas um erro técnico fatal. Um torpedo acústico que cumpriu sua programação de maneira impiedosa. Com a identificação do U-869, um capítulo da história naval foi corrigido. Registros oficiais precisaram ser alterados. As 56 famílias que acreditaram por décadas que seus entes queridos repousavam perto de Marrocos finalmente souberam a verdade. O naufrágio, porém, permanece intocado no fundo do mar. A cerca de 70 metros de profundidade, repousa congelado no instante da explosão. Instrumentos jamais. Movidos novamente. Válvulas que ninguém mais girou. Uma sala de controle transformada em câmara mortal. É um túmulo de guerra. Silencioso, escuro, definitivo. Até aqui, temos aproximadamente 1000 palavras. O U-869 continua repousando nas profundezas frias do Atlântico, como uma cápsula do tempo selada pela tragédia. O oceano, que durante décadas ocultou sua verdadeira posição, tornou-se também o guardião de sua memória. Lá embaixo, não há glória, não há bandeiras, não há discursos, apenas aço corroído, silêncio e a evidência imutável de um erro fatal. A história desse submarino é mais do que um relato militar. É um lembrete da fragilidade humana diante da própria tecnologia que cria. O torpedo acústico representava avanço, engenhosidade, superioridade estratégica, mas carregava consigo uma falha invisível, uma vulnerabilidade capaz de transformar vantagem em sentença de morte. Em guerra, a linha entre controle e caos é incrivelmente fina. Também é uma história sobre verdade e persistência. Foram necessários quase 50 anos, coragem extrema e investigação meticulosa para corrigir um registro histórico equivocado. O fundo do mar provou ser mais confiável do que relatórios oficiais escritos sob pressão e incerteza. O aço contou uma história diferente e mais honesta. Os 56 homens a bordo não sabiam que se tornariam parte de um enigma que atravessaria gerações. Em seus últimos momentos, provavelmente acreditavam estar cumprindo seu dever, focados na missão. O destino, porém, foi decidido por segundos, por um desvio mínimo em uma trajetória submersa. Hoje, o U-869 não é apenas um naufrágio identificado. É um memorial silencioso sobre os riscos da inovação, sobre os erros da guerra e sobre a importância de questionar o que parece definitivo, porque às vezes a verdade não desaparece, apenas espera paciente no fundo do mar até ser encontrada.